E nós tivemos 2 retiros no mesmo dia, um reunindo os homens e meninos, adolescentes, jovens, em um determinado lugar, e um outro retiro no mesmo dia, no mesmo horário, reunindo as mulheres, as meninas, adolescentes, jovens, em outro. E me coube levar uma palavra nesse dia aos homens, aos meninos, aos adolescentes, aos jovens. Estavam lá também representantes da idade melhor, não é isso? E aí, depois no domingo, no culto, no final, chegou um irmão diácono, muito experiente aqui da igreja, e disse assim para mim: pastor, prega essa mensagem um dia para a igreja, aquela mensagem que você pregou ontem. Eu pensei assim, pode ser, se um dia Deus der oportunidade, se Ele desejar que aquela palavra fosse conhecida de toda a igreja. E eu entendi que o dia é hoje. Esse ano nós tivemos como tema, estamos encerrando, Igreja que Ama. E eu creio que podemos meditar assim nesse texto, nessa mensagem que está em 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2. 1 Timóteo, capítulo 5, 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Diz assim: não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão bela, que o Senhor nos reúne como igreja para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado pelos hinos que já foram entoados, os louvores, as orações que o Senhor já ouviu. E agora, Senhor, pedimos, o Senhor se digne também de falar conosco, por meio da Tua palavra ministrada pelo Teu Espírito, a cada mente, cada coração, a fim de que saiamos aqui instruídos, edificados, orientados e expressemos ainda mais aquilo que o Senhor nos deu como vocação de sermos a Tua igreja, a família de Deus. É a nossa oração para a Tua glória, e em nome de Jesus, amém. Faz pouco tempo o pai de um amigo meu faleceu. Eu participei do sepultamento, do velório, e esse meu amigo escreveu um texto em homenagem ao seu pai, e dentre muitas coisas que ele disse ao seu pai, como última homenagem, me chamou a atenção uma frase: nós temos as nossas diferenças. E eu fiquei pensando, é verdade, as gerações têm as suas diferenças. Até porque a vida se apresenta a cada geração de forma diferente. Por exemplo, tempos atrás, se quiséssemos fazer uma pesquisa, quem não tinha a Barça, quem aqui já teve a Barça? Tinha que ir a uma biblioteca, passar lá 1 hora, buscando os livros, pegando no catálogo o tema, resumindo, aí fazia aquele trabalho, grampeava, fazia a capa, tudo à mão. Hoje com a IA, você pede que ela faça a pesquisa e ela faz em segundos.
Claro que você precisa conferir, ver se de fato as informações são legítimas, verídicas, válidas, mas ajuda muito. Ajuda muito. É impensável falar para um adolescente, um jovem, fazer pesquisa como eu fazia. Eu lembro, uns 15 anos, eu estava numa reunião de pastores, e um levantou assim a bola: olha, vai vir uma tendência aí das pessoas trabalharem em casa. Teve um e dois que se levantaram e disseram assim: isso nunca vai dar certo. Quantos aqui trabalham em casa hoje? Home office. Tudo ou quase tudo online. Isso abre possibilidades antes nunca imaginadas de uma pessoa trabalhar em determinada empresa e morar em outro estado, morar em outro país. Isso era impensável antes. Isso aconteceu também quando surgiu o carro foi inventado, e aqueles que amavam os cavalos disseram que isso nunca ia dar certo. Pergunto, quem aqui hoje anda de cavalo? A gente não aguenta mais de tanto carro, essa é a verdade. Então, essas mudanças vão produzindo mudanças também na forma como a gente enxerga a vida e acaba vivendo a vida. E o problema é quando, então, essas diferenças de gerações, porque é normal que hajam as diferenças de gerações, mas o problema é quando as diferenças de gerações se tornam em conflitos de gerações. Conflitos, desentendimentos, tensões. E aí a solução mais corriqueira é cada um para o seu canto. É o apartar-se um dos outros. E aí hoje, por exemplo, nós temos igrejas que são só de jovens. Os mais velhos não têm lugar. E temos igrejas que são só de idosos, ou que tem pouquíssimos jovens. Eu digo a você com toda a confiança, que nenhuma dessas igrejas, por mais confortável, cômodo que seja para quem está lá, nenhum desses modelos é o modelo do Novo Testamento, nenhum desses modelos. Esses modelos são caricaturas de igreja, mas não são retratos fiéis da igreja conforme revelado nas páginas do Novo Testamento. Porque uma igreja conforme o modelo do Novo Testamento, e portanto revelado para nós, como modelo para nós, não é uma igreja que tem só jovens, não é uma igreja que tem só idosos, não é uma igreja que tem só homens, não é uma igreja que tem só mulheres, mas é uma igreja em que tem jovens, tem idosos, tem homens, tem mulheres, tem crianças. O modelo é de uma igreja família, como nós vemos aqui retratado nesses dois pequeníssimos versículos que lemos. Temos aqui um vislumbre de como era a igreja no tempo do Paulo, no tempo do Timóteo, a igreja do primeiro século. Tanto que as formas de tratamento que Paulo sugere a Timóteo para lidar com os membros dessa igreja são formas de tratamento familiares. Ele diz assim: não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães. Como é que você trata a sua mãe? Então é essa forma de você tratar uma mulher idosa.
As jovens, como as irmãs, com toda a pureza. Ou seja, o modelo revelado para nós de igreja, no Novo Testamento, que deve ser modelo e se expressar entre nós, como igreja hoje, é a igreja família. Onde há pais, há mães, há irmãos, há irmãs. E a pergunta que fica é como que a gente expressa isso? Esse amor familiar, esse amor entranhável, de olhar para uma senhora e ver nela uma mãe, olhar para um senhor e ver nele e tratá-lo como um pai, ver um jovem, tratá-lo como um filho, um irmão mais novo. Eu penso, irmãos, que esse desafio de sermos igreja família é desafio para todas as áreas da igreja, mas tem 3 áreas em que esse desafio se torna ainda maior e mais necessário ser expresso devido à sua visibilidade. Porque são das áreas das mais visíveis para todos, inclusive para os que nos visitam. Quais seriam essas áreas? Uma delas é a adoração. Pastor Nilson Dias, um dia me ofereceu um mapeamento que eu achei muito válido da nossa igreja. Ele disse assim que a nossa igreja convivem juntas 3 gerações. A geração dos hinos, a geração do Vencedores por Cristo, Ademar de Campos, Kadosh, Banda Rara, e a geração do Vineyard. Eu conversando com os jovens, eles falaram para mim que na verdade já tem uma 4ª geração, mas aí eu já nem mais consegui acompanhar. Consegui acompanhar até o Vineyard, depois disso já não dá mais para mim, já não consegui. É claro que essas fronteiras não são tão fixas, há sobreposições. Por exemplo, o meu filho de 15 anos, ele gosta dos hinos. O preferido dele é Castelo Forte. Ele gosta quando toca o Castelo Forte. Mas são, no geral, é mais ou menos isso sim. E interessante, irmãos, é que cada geração ama os seus hinos, ama as suas canções. E por quê? Porque foram os hinos, foram as canções que Deus deu para ela, para essa geração. Então, cada geração ama as músicas que o Senhor confiou a elas, derramou do céu para elas. E é assim mesmo, e é natural que ao surgir novas gerações, novos hinos, novas canções, novos cânticos, vão surgindo também, até porque a recomendação bíblica é cantai ao Senhor um novo cântico. Um novo cântico. Se não fosse assim, nós estaríamos ainda cantando o cântico de Ana, o cântico de Moisés, apenas os salmos de Davi. Inclusive, teve grupos ao longo da história da igreja que afirmaram, que disseram que as únicas canções que deveriam ser cantadas nos cultos seriam os salmos, porque são inspirados. Mas o que foi que disse Paulo? Colossenses 3,16, ele é usado por Deus para nos revelar que nós devemos nos admoestar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, na igreja família, na igreja do Novo Testamento, vai ter tudo isso. Vai ter salmos, vai ter hinos, vai ter cânticos
um líder batista, líder interdenominacional, muito experiente. Ele conta um testemunho que um dia ele estava em viagem com um filho de carro. Em determinado momento o filho colocou ali algumas músicas, ou uma banda gospel que ele detestou. Detestou as letras, detestou as melodias, mas deixou. E por que deixou? Porque não queria perder o filho. Então, no carro da Igreja Família, vai ter horas que vamos sintonizar os hinos. Vai ter horas que vamos sintonizar o Vencedores por Cristo, o Ademar de Campos. E vai ter horas que vamos sintonizar o Vineyard. Ou outros. Vai ter horas que vamos sintonizar o Vineyard. Mas vai ter hora que vamos sintonizar o Vencedores. E vai ter horas que vamos sintonizar os hinos. Por quê? Porque não queremos perder ninguém. Porque somos uma família. Contanto que essas letras sejam teocêntricas, não eucêntricas, e sejam bem entoadas, bem cantadas, por que não? É uma expressão nossa de amor. Mas há uma segunda área, que se torna preponderante, urgente, que expressemos o amor de família como igreja. Porque somos a família de Deus, amém, irmãos? Somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Área da comunhão. Você sabe que em alguns lugares cresce muito o islamismo no meio dos homens. E por quê? Uma das razões é que os homens vão às igrejas e quando eles chegam às igrejas só vêm mulheres. Aí eles deduzem, eles concluem que a fé cristã é uma fé feminina. E que igreja é lugar de mulher. Aí eles vão para as mesquitas e encontram nas mesquitas, pleno meio-dia, num dia da semana, 100 homens orando. Mais de 100 homens orando, e ali ficam. O Islã é uma religião de homens. Eles pensam. A gente sabe que a fé cristã não é uma fé só feminina, é também uma fé de homens. Homens valorosos, de varões. A Bíblia fala de sacerdotes. A Bíblia fala de pastores, a Bíblia fala de diáconos. Pergunto, aonde estão os homens? Onde estão os homens? O Paulo vai dizer assim, mais para trás nessa carta, no capítulo 2, verso 8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ódio, nem discórdia. Então, a igreja de Jesus Cristo precisa de homens. Homens que oram. Homens que servem, que se engajam no serviço da igreja também. Que se dispõem a servir. Que se dispõem a estar assim também como as mulheres, assim também como os jovens, assim também como os idosos. Por que que nós precisamos de homens, mulheres, jovens e idosos aqui? Porque Deus vai trazer gente para cá. E precisa de gente para receber. Deus vai trazer homens para cá e precisa de homens aqui para receber os homens. Precisa de mulheres para receberem as mulheres. Precisam de famílias para receberem as famílias. Eu, quando me acheguei à igreja na infância,
Quem me acolheu foi um menino. Não foi um diácono, não foi uma vovó, foi um menino. Me acolheu, me fez me sentir bem-vindo. E até hoje é meu amigo, se tornou pastor também. Pregou recentemente numa quarta-feira. Meu amigo até hoje, laços de família. Hoje, se eu não fosse pastor e fosse procurar uma igreja, eu ia procurar uma igreja em que houvesse famílias. Em que houvesse espaço para adolescentes ou pré-adolescentes. Como essa igreja. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor pode trazer pessoas de toda e qualquer faixa etária para cá, porque nós temos gente para receber. E alguns que têm ficado já me testemunharam que ficaram porque foram bem acolhidos, foram bem recebidos. Essa tem sido uma característica desta igreja, louvado seja Deus por isso. Deus continue fazendo de nós essa igreja família, essa igreja acolhedora, onde são bem-vindos os idosos, são bem-vindos os casais, são bem-vindos as famílias, são bem-vindos os jovens, são bem-vindos os adolescentes, são bem-vindas as crianças, são bem-vindas as famílias, e quem quer que o Senhor traga aqui? Talvez precisamos começar um ministério com surdos. Mas pastor, não tem surdos? E claro que não tem. Não tem ministério para eles, você acha que Deus vai mandar para cá? E assim por diante. Primeiro a gente arruma o jardim. Então vem as borboletas. Mas há uma terceira área também. Porque a nossa igreja é acolhedora, mas pode ser ainda mais. Nós sempre podemos ser aperfeiçoados no amor. E temos de ser aperfeiçoados no amor até que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Que acolheu crianças, idosos, pessoas que ninguém queria. E a nossa igreja reflete esse amor. Mas há uma terceira área, a área do serviço. Eu lembro do pastor Hélio Schwartz Lima, um dia falando assim, que quando ele começou o seu ministério, ele era como um jogador que corre o campo inteiro. Exercia várias funções. Aí a idade foi chegando, ele ficou mais como aquele jogador que ficava na banheira esperando a bola. E agora ele já se aposentou, mas Deus o tem usado como técnico. Ele não está mais dentro das 4 linhas, mas orienta, aconselha, prega. Por quê? Porque no reino de Deus, o justo não se aposenta. Quem está aqui pensando já em se aposentar? O justo não se aposenta, ele só muda de função. Mudar de função não é se aposentar. Não, pastor, mas eu já fiz bastante. Então você quer já ir para o céu agora? Enquanto estiver aqui, é mão no arado, é servir, é amar, é se dar. Porque Deus ainda te deu muitas coisas para você dar. Pastor Irlande que fala aqui naquela imagem que Jesus nos dá, do vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo, que esse jugo era o jugo que se colocava nos bois. E geralmente sobre 2 bois, e se colocava um boi mais velho, experiente, ao lado de um boi mais novo. Para que o boi mais novo aprendesse a arar com o boi mais experiente, mais velho. Então o trabalho era feito com a experiência do mais velho e com a força do mais novo. Na igreja também é assim. A obra é feita com a experiência
dos mais velhos e com a força dos mais novos. De modo que ninguém deve ser excluído, desprezado, considerado não útil. Porque os idosos são úteis. Salmo 92, 12 a 15 vai dizer: os justos florescerão como a palmeira, crescendo como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos. Olha, irmão, você ouviu isso? Sublinha aí na sua Bíblia. Na velhice ainda darão frutos. Não estão infrutíferos, não estão estéreis. Na velhice ainda darão frutos. Louvado seja o Senhor. Serão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Então os 60 a mais são todos úteis, os 70 a mais, o 80 a mais, o 90 a mais, os 100 mais. Mas os jovens também. Os menos 40, os menos 30, os menos 20, os menos 10 também. Tanto é que Paulo vai dizer ainda nessa carta, no capítulo 4, verso 12 a Timóteo: ninguém te menospreze por seres jovem. Ninguém te menospreze por seres jovem. Então somos diferentes, irmãos? Claro que somos, até porque somos um corpo. Mas nenhuma das nossas diferenças é maior do que aquilo que nos é comum e nos une, que é Cristo Jesus, o Senhor. O Cristo por meio do qual fomos feitos família de Deus. Onde Deus é o Pai, Jesus é o irmão mais velho, e nós somos todos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos dê a graça de expressarmos esse amor família em tudo que fazemos aqui, para a bênção nossa mesmo, testemunho para muitos e para a glória de Deus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar. São todas
Amém. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor se digna de manifestar a Tua presença quando nos reunimos em Teu nome, e nessa manhã não foi diferente. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito entre nós, em nós. Obrigado, Senhor, por nos amar e por nos fazer povo Teu, fazermos de nós família do Senhor. Então somente, Pai, esse amor de família que vem do nosso Pai, que foi expressado, manifesto por meio do Filho de forma plena, também se manifeste cada vez mais entre nós. Nos aperfeiçoa no amor, Senhor, para que possamos expressar que somos família do Senhor. Que essa casa, ó Pai, seja sempre acolhedora e que haja lugar para todos que aqui o Senhor trouxer, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Amém.